E quando planejamos uma viagem, é preciso pensar em cada detalhe. Cada vez mais no exterior, os brasileiros precisam ficar atentos com a maneira como vão usar para suprir os gastos. Opções não faltam. Pode ser em espécie, cartão de débito, de crédito. São diversas as maneiras de levar dinheiro durante a viagem. O importante é saber a melhor para cada pessoa. E é aí que começam as dúvidas. Qual opção escolher? Especialistas afirmam que não há um mecanismo financeiro perfeito. Cada um tem seu valor que deve ser levado em consideração. Os gastos na viagem são quase intermináveis, a começar pela hospedagem. Seja em hotel, albergue, o lugar para ficar é sempre uma despesa. Depois do divertimento, vem o almoço. É preciso repor as energias para continuar o passeio. A hora das compras é sagrada, quase uma unanimidade. Uma lembrancinha aqui, outro presentinho ali. No fim, são sacolas e mais sacolas. E é aí que está o perigo. Perder o controle dos gastos é fácil, principalmente durante o divertimento. Como os momentos de extravagância são quase inevitáveis, que tal se prevenir para evitar um susto? Pois é, e para falar sobre os mecanismos de levar o dinheiro na hora de viajar, a gente recebe aqui no estúdio o economista Marco Aurélio Cabral. Marco Aurélio, muito bom dia. Bom dia, Luciano. Raquel. Então, a ideia é levar as mais diversas formas possíveis e saber o melhor momento para usá-los. Quais seriam esses melhores momentos? Então, Luciano, acho que assim, a primeira coisa que o viajante tem que fazer é um bom planejamento antes de viajar. Esse planejamento envolve a escolha das localidades, o tempo de permanência, os meios de transporte, os lugares onde vai ficar. Isso tudo pode ser visto com antecedência aqui do Brasil. Na hora de viajar, é importante a pessoa levar um montante em recursos de espécie, dinheiro do destino onde a pessoa está indo. Principalmente se for Europa, é melhor levar euros. Se for qualquer outro lugar, eventualmente dólares. Lembrando que cada vez que a gente faz câmbio, a gente perde um pouco de dinheiro. Então, o ideal é a gente acertar bem no nosso planejamento, né? Finalmente, assim, é importante também, como considerar a possibilidade hoje em dia do cartão pré-pago, que é uma boa opção para controle de gastos. Professor, como o Luciano acabou de falar, os viajantes mais experientes têm por hábito diversificar, né? Leva um pouco de dinheiro para emergências e cartões de crédito e de débito para as compras. Mas aí é que tá. Eu, por exemplo, sempre fico com essa dúvida. Quanto levar em dólares ou em euro, ou em euros em espécie? Existe um cálculo certo para isso? De quanto vai ser a despesa por dia? Como é que se faz isso? Então, depende muito do planejamento da viagem de cada um, Ana. Então, assim, em geral, as pessoas que têm um bom critério de planejamento, seja com a ajuda de uma agência de viagem, seja sozinho, hoje na internet a gente faz muita coisa, a gente consegue reservar hotéis, comprar passagens, eventualmente até reservar os meios de transporte, como um carro alugado, como um celular, isso tudo pode ser feito do Brasil. Então, isso reduz naturalmente a necessidade de dinheiro espécie lá fora. Lembrando que o cartão de crédito, ele hoje tem pesados encargos para gastos no exterior. É da ordem de 6, pouco por cento, 6,28%, se eu não me engano. Enquanto que as outras formas de recursos, a gente não vai enfrentar esse tipo de imposto tão alto. Agora, professor, eu queria que o senhor desse uma dica sobre o que gastar em cada situação. Por exemplo, o cartão pré-pago. Seria uma boa para a pessoa colocar um determinado valor ali para gastar em compras, por exemplo? Que acabou, ela não se endivida mais. Assim, quais são as dicas para que tipo de maneira de pagamento se usa em cada momento da viagem? Então, Raquel, assim, se o destino são cidades grandes no exterior, provavelmente nós não vamos ter problemas de acesso a recursos do ponto de vista de cartão de débito ou então com pré-pago. Os restaurantes vão aceitar, os hotéis vão aceitar. Se o viajante está pretendendo ir para o interior, cidades onde não tem esse tipo de acesso, aí ele pode enfrentar alguma dificuldade e ele vai ter que ter o dinheiro em espécie guardado para poder fazer frente a essas emergências. O ideal é que a pessoa faça um bom planejamento, separe num cartão pré-pago ou num cartão de débito o montante que vai usar no dia a dia e guarde um dinheiro para eventualidades que não aceitem possivelmente o cartão. Nesse aspecto que eu iria lhe perguntar, porque hoje quando você vai fazer um câmbio em algum banco, ele já te oferece essa oportunidade de traveler check, que é o dinheiro como se fosse em cheque, o cartão pré-pago, que você já saca aquele montante dividido. Então, você não leva só o dinheiro vivo em espécie, né? Você tem que optar também por essas outras duas modalidades. Hoje, essas modalidades já são bem aceitas no exterior. O consumidor, o cliente, o turista, ele pode já ficar tranquilo em relação a isso. E quais as vantagens entre essas três modalidades em relação ao IOF?
Muito bem. O IOF, tirando o cartão de crédito, para essas outras modalidades, está na ordem de 0,38%, o que é relativamente baixo, dá para o viajante que viaja para o exterior bancar. A discussão aqui é exatamente o tipo de lugar para onde a gente está indo e se os estabelecimentos aceitam, Luciano. Então aqui, por exemplo, eu estou aqui pensando, se você vai para uma localidade onde você não pagou o hotel, você tem que provisionar dentro do cartão de débito ou dentro do pré-pago aquele montante que você vai usar. Em geral, os cartões de débito são bem aceitos também, porque os bancos no Brasil têm correspondentes no exterior. Então, não é difícil a gente, às vezes, entrar numa outra agência bancária para sacar dinheiro no cartão de débito, ou mesmo utilizar as bandeiras do cartão para fazer os gastos. No caso do cartão pré-pago, me parece o ideal, porque ali a gente já confina exatamente quanto que a gente vai gastar à luz do que a gente planejou. E eu vou dizer, Luciano, o que mais escapa do controle dos viajantes, em geral, são as compras. Então, assim, meu aconselhamento que é para as pessoas que viajam para fora, a viagem é sempre um motivo existencial, de experiência de vida. A compra não deve ser um motivo prioritário. E aí a gente também deveria, idealmente, limitar, já no planejamento da viagem, quanto que a gente vai gastar e incluir isso dentro do cartão pré-pago. Professor, os viajantes mais conservadores, que gostam de se sentir seguros quando estão fora de casa, né? Eles preferem comprar moeda do país de destino aqui no Brasil mesmo. Aí eu pergunto para o senhor, para esses viajantes, é preferível levar a moeda do país de destino ou levar dólar ou euro, mesmo que tenha que fazer o câmbio 2 vezes? Muito bem. Olha, fazer o mínimo de câmbio possível é aconselhável, porque cada vez que a gente faz o câmbio, a gente perde dinheiro. Então, se a gente puder fazer o câmbio aqui no Brasil, né, nos bancos de confiança, pegando aí as melhores tarifas, e já acertar o mais proximamente possível o que a gente vai usar lá fora, é o melhor. Quando a gente está indo para a Europa, fazer em euro, já leva a moeda que vai ser usada no destino. O euro hoje é amplamente aceito na Europa, não vai ter problema. Se for para qualquer outro lugar, Ásia ou América do Norte, o ideal é levar dólares, sabendo que a gente provavelmente vai fazer um câmbio no destino, se não for os Estados Unidos, para a moeda local. Então, é mais ou menos assim que eu aconselho. Agora, professor, voltar com dinheiro de viagem é muito difícil, né? Mas é bom guardar um pouquinho para alguma eventualidade no fim da viagem, quer dizer, não gastar tudo em compras, não chegar no fim da viagem e falar, tá acabando mesmo, deixa eu gastar esse restinho de dinheiro aqui. É verdade, né, Raquel? Porque assim, a gente tem o cartão de crédito como emergência, é bom as pessoas levarem, né? Caso tenha alguma eventualidade que precise gastar. Mas isso não é aconselhável. Agora, em geral, eu mesmo quando viajo, sobra um pouco de dinheiro. O ideal é a gente fazer um câmbio lá no local da volta e resgatar os nossos reais de volta para voltar do Brasil. Então, voltar da viagem sabendo que a gente fez as melhores opções na nossa moeda e diminuímos o máximo possível o custo do nosso lazer. Uma viagem sem dor de cabeça, né, professor? Obrigada, viu? Até a próxima.